Então, vamos mais uma vez meditar nessa conversa entre a serpente, que é o diabo, e a mulher, como eu disse. A conversa que definiu o rumo negativo que a humanidade trilhou. Você pode, se quiser, acompanhar em Gênesis, a gente vai colocar aqui na tela. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Você vê que o diabo, ele usou a mesma palavra de Deus. Quando Deus deu a direção para que eles não comessem daquele fruto, Deus usou essa palavra certamente. Só que Deus disse: certamente morrereis se comer desse fruto. E o diabo vem e diz: certamente não. Você pode ter certeza que o diabo sempre vai vir com estratégias semelhantes, que simulam o que Deus disse ou o que Deus falou. E às vezes até mesmo distorcendo a palavra. Quando a gente vai ver a história de queda de alguns, você pode ver que alguns até se apoiaram em alguma coisa que estava escrito aonde? Na palavra, mas distorcido. Além de usar o mesmo certamente de Deus, passou certeza. O diabo não passa a sua mentira com fraqueza, porque ele sabe que se passar com fraqueza, a pessoa vai cair, gente. Não. Então pense comigo se nós não temos que estar vigilantes com respeito à nossa vida espiritual. Porque eu sei que quem vai me tentar vive para isso. Quem vai me tentar, que é o diabo, conhece a minha rotina, como falamos há dias atrás. Quem vai me tentar estuda e faz planos muito bem elaborados com respeito à nossa pessoa. Um plano é uma coisa que a pessoa às vezes leva tempo. Então tem casos que a serpente não conseguiu derrubar a pessoa hoje. Ela tentou e não conseguiu. O que o diabo faz? Faz um plano. Espera aí, não deu por esse lado, vai dar por outro. E quando esse plano ficar pronto, ele vem com essa proposta: certamente você pode fazer isso, isso, isso ou aquilo, que não vai ter problema. E nisso muitas pessoas caíram. Sim ou não? Então, tá aí. Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Eu pergunto para você, para que querer saber do mal? Queria eu, creio que você também, queria você não ter conhecimento do mal? É ou não é verdade? Se a gente só conhecesse o bem, já não estava suficiente? Já não estava bom demais? Para que conhecer o mal? Porque o diabo quer despertar no ser humano a malícia. Quando entra a malícia em alguém, a gente vai falar sobre isso, já era. É mais fácil você conseguir pregar a palavra de Deus para quem nunca ouviu, do que para alguém que já ouviu e se tornou o quê? Malicioso. Porque quando você encontra alguém malicioso, você está indo falar de um caminho que ele já veio. Mas já veio não porque se decepcionou, já veio porque o diabo conseguiu distorcer alguma coisa no que era bom, e aos olhos dessa pessoa o que era bom se tornou o quê? Mal. E você pode tentar convencer a pessoa, é difícil, é duro na queda. Nós estamos vendo aí na novela Reis, quem está acompanhando sabe, né, que aquela mulher que se envolveu que casou com Salomão, a Naamá, ela, depois das brigas que eles tiveram lá, tudo envolvendo a história, né? Ela ficou com raiva e plantou malícia no filho com respeito a Salomão. Vocês viram? Como é que ele olha para Salomão hoje? Com raiva, você vê que não tem mais clima. Ele não consegue ficar perto do pai. Mas quem plantou isso? A mulher. Hoje ela quer tirar, porque agora ela quer fazer as pazes com Salomão. Ela está conseguindo, gente? Porque ela plantou a malícia, os maus olhos. Põe o texto, por favor. E viu a mulher que aquela árvore, era boa para se comer e agradável aos olhos. Então, tudo começou com os olhos. Primeiro a palavra e depois os olhos. Às vezes, preste atenção nisso, o laço vai estar onde? Nos olhos. Porque às vezes os olhos podem ver uma coisa que parece bom, que parece agradável. Parece! Mas ali vai estar o laço. A Bíblia diz que Ló ergueu os olhos e viu a campina do Jordão. Viu aquele lugar bonito, verde. Do outro lado estava o deserto. O que você acha que ele preferiu, gente? Campina. Eu quero ir para lá.
Lá aonde os olhos dele achou que seria bom, foi onde ele mais se arrebentou. Foi sequestrado, perdeu tudo que tinha, e depois Abraão teve que convocá-lo aos seus 318 para ir resgatar ele. Quem foi que enganou ele, gente? Os olhos. A Bíblia diz que Davi estava lá no terraço e viu quem? A mulher. Podia parecer bom, né? A Bíblia diz que ela não era feia, era bonita. Talvez era, não sei. Acredito que sim. Boa aos olhos, mas não para ele. Ah, a mulher era bonita. Era, mas era para ele, gente? Não, porque ela era casada. Então tem coisa que vai parecer boa, mas não é para você. Porque se você quiser, se você insistir e falar, não, isso é para mim porque é bom. Será que é bom para você? Será que é bom para você esse tipo de comportamento? Será que é bom para você esse tipo de lugar? Será que é bom para você esse tipo de conversa que você está tendo com fulano, com Beltrano? É isso que a gente tem que pensar. Às vezes é bom, mas não para quem? Para nós. Eu falo por nós que fazemos a obra de Deus. Tem muita coisa, por exemplo, que é bom para você, mas que não é bom para mim. A gente leva, por exemplo, você à prosperidade. É ou não é verdade? Nós queremos que você prospere. Prosperidade não é para mim. Porque eu, se colocar os olhos na prosperidade, eu, pastor, estou dando meu exemplo, eu tiro os meus olhos de onde? Do altar. Daqui a pouco eu estou caído aí. Então tem coisa que é bom para uns, mas não é bom para outros. Quem está entendendo, pessoal? A serpente tocou na candeia de Eva. O que é a candeia, gente? Os olhos. Jesus disse, os olhos é a candeia do corpo e da alma também. Ou seja, o que ilumina o meu interior são os meus olhos. É isso que ilumina. Ou traz luz, ou vai trazer trevas. Se eu quero ser iluminado por Deus, se eu quero ter luz dentro de mim, eu tenho que ter cuidado para onde eu estou colocando os meus olhos. Porque senão eu vou viver em trevas. Eu vou deixar entrar todas as trevas do diabo dentro de mim. E aí vem a malícia, que, como eu disse, é o pior veneno que existe. Eu estava pensando, falando com os pastores ali, tem alguém da minha família que saiu da igreja porque ficou com maus olhos. Tudo começou quando ele assistiu um vídeo de uma pessoa que está aí caída, que voltou, não dá para falar o nome, eu queria falar, mas não pode, voltou à lama, pior do que era antes de se converter, e saiu fazendo vídeos e vídeos aí. E ele viu o vídeo, e um dia falando comigo, com a minha esposa, disse assim, puxa, eu vi o vídeo tal da pessoa falando aquilo, e parece que uma coisa entrou em mim. Não, não parece não. Parece, gente? Não, não parece não. Entrou mesmo. Porque o mal pode entrar por onde? Pelos olhos. Tem coisa que a pessoa pode até querer ver, dizendo assim, não tem problema não, eu vou ver isso aqui, eu vou assistir isso aqui, não tem nada a ver não, eu tenho a cabeça feita. Cuidado. Porque às vezes, querer ver uma coisa, pode fazer o mal entrar por onde? Pelos olhos. Então, aí começou a tragédia da humanidade. Por isso que Jesus sempre alertou, eu e você, todos nós, com respeito a isso. Ele falou em uma outra ocasião, de uma parábola, sobre um homem proprietário, empresário, digamos assim, que contratou várias pessoas para trabalhar. E ele combinou pagar um denário para cada um. Só que teve um que ele chamou hoje, teve um que ele chamou horas depois, e o último chamou depois de algumas horas, e na hora de pagar, um sujeito reclamou. Olha como Jesus pensa em tudo para nos ensinar e trazer lições para a vida. Esse um foi reclamar, e reclamou assim, põe aí o texto de Mateus. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles, o que reclamou, né? Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Em outras palavras, o que eu prometi, eu estou pagando. Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus, olha os maus olhos aí, ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom. O que Jesus quis dizer com isso? Eu faço, ele faz com o dinheiro dele o que ele quiser. Quais são os seus maus olhos, em outras palavras? Esse rapaz queria que o proprietário fizesse as coisas do jeito dele. Ele não concordou com aquela forma que ele agiu. Tinha que ser do jeito dele, porque na cabeça dele o outro trabalhou mais e tinha que pagar mais, mas já havia sido combinado.
Você sabia que querer que o outro faça tudo do meu jeito também é ter maus olhos? Porque tem muita gente assim, se não for do jeito dela, ela fala, não, fulano fez isso. É ou não é? O julgamento, não, Beltrano faz assim, não, eu no lugar dele faria diferente. Mas você não está no lugar dele. Você fica no seu lugar e o outro fica no lugar dele. Você está entendendo? Mas é a pessoa que quer mandar em todo mundo. Ela acha que se não for do jeito dela, está errado. Ela julga tudo e todos. Não, é porque eu não aceito que ela trata o outro assim, ele trata o outro assim, o outro assim. Isso não é problema nosso. Se eu ficar julgando muito os outros, querendo muito que os outros façam as coisas do meu jeito, pode não parecer, mas eu estou tendo maus olhos. Se ele tem o jeito dele aqui e o jeito dele, a decisão que ele tomou não fere a vontade de Deus, então eu tenho que cuidar da minha vida e deixa ele seguir a dele. Porque se eu quiser tomar as decisões por ele, mandar no que ele tem que fazer, eu estou tendo maus olhos. Foi o que esse rapaz fez. E aí, de tanto maus olhos com tudo e com todos, às vezes há quem não consiga olhar da forma espiritual para si. Que é aí que vem o problema. Eu olho para onde eu não tenho que olhar, exponho a minha vida espiritual a perigo, que foi o caso de Adão e Eva, que foi o caso de Ló, que olhou para a campina do Jordão, que foi o caso de Davi, que olhou para a mulher que ele não deveria olhar, e deixo de olhar para mim. Aí que está o problema. Porque se eu deixo de olhar para mim, então eu não estou cuidando do mais importante. Porque eu olho tanto para a vida dos outros, tanto para o que eu não deveria olhar, e não olho para a minha vida espiritual, daqui a pouco a pessoa passa a ter uma imagem errada a respeito dela. Foi o que aconteceu com aquela igreja lá do Apocalipse, tem o texto aí? Desculpa, tira aí por favor. Essa igreja, ela recebeu uma repreensão muito grande do anjo, porque o anjo mandou a mensagem para essa igreja dizendo o seguinte: vocês vão ser vomitados da minha boca. Estou a ponto de vomitar, porque vocês não são nem quentes e nem frios. Vocês estão em mornidão. Estou a ponto de vomitar. Aí ele diz, né? Aconselho-te que de mim compres o ouro provado no fogo para que te enriqueças. Espera aí, essa igreja, eles eram ricos economicamente. Eles eram produtores de lã, produtores de colírio, tinham tudo à disposição deles. Tinham roupa, eram especialistas em óleos, tinham dinheiro. Aqui Deus os chamou de quê? De quê? Pobres. Falou para você enriquecer, mas eles eram ricos. Mas Deus não os via ricos. Deus os via como? Pobres. Conselho que de mim compres o ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Em outras palavras, vocês não são ricos como vocês pensam. E roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. O que não faltava para eles eram roupas. Eles tinham muitas roupas, as melhores da época, mas Deus os via nus. Nus. E que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. O conselho de Deus para essa igreja foi esse: cure os teus olhos, porque os teus olhos, os olhos de vocês, acham que vocês estão bem. Mas eles estavam bem, gente? Estavam a ponto de ser vomitados. E assim, de gente dentro das igrejas que mudou, errou quando olhou para si achando que estava bem, estando mal, fazendo as coisas do seu jeito, olhando às vezes para a vida dos outros, olhando para onde não tem que olhar, se enchendo de malícias, que é o verme espiritual, mas na cabeça delas, elas estão como? Como essa igreja, estão bem, porque às vezes julgam esse bem por bênçãos, por conquistas, testemunhos. Não, eu já venci isso, eu já venci aquilo, a minha vida já mudou perto do que era e o que está hoje. Não, já houve uma mudança muito grande. Só que o cuidado que nós temos que ter é para que a mudança não tenha acontecido só do lado de fora, porque do lado de fora, com o uso da fé, a gente resolve qualquer coisa, ou não resolve? Qualquer coisa. Com a fé você alcança a cura, com a fé você alcança a prosperidade, com a fé você salva a sua família. Mas e dentro? E a vida espiritual? Como que está?
Mas muitos desceram ladeira abaixo, porque não tiveram cuidado com os olhos. Não tiveram cuidado com a candeia. É o que ilumina o seu corpo e é o que ilumina a sua alma. Jesus foi tão duro quando falou dos olhos em outra ocasião, estou me lembrando aqui agora, que ele disse que se o teu olho, lembra disso? Não está escrito? Se o teu olho te faz tropeçar, o que você faz com o olho, gente? Eu não acredito que isso seja em sentido figurado, não, pessoal. Não acredito. Eu acredito que ele fala de uma forma assim, agressiva, brutal, porque ele sabe o poder destrutivo que o olho do ser humano tem. Porque todo pecado, eu garanto, começa por onde? Diz o ditado, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. Então, primeiro, antes de pecar, a pessoa, pá, olha, eu quero, isso aqui é bom. A árvore era boa, agradável aos olhos. Não, isso aqui é bom. Olha, isso aqui, eu quero. Aí, vai atrás de tomar posse daquilo. Então, Jesus disse, se é o olho que está fazendo você tropeçar, arranca ele. Porque é melhor você entrar no reino de Deus sem o olho, do que com o olho ir para o inferno. Então, sem dúvida, é uma porta de entrada para o mal. Olhe para as coisas de Deus, olhe para a sua alma, olhe para o que lhe traz esperança, olhe para o que você sabe que é correto. Tire os seus olhos do brilho, tire os seus olhos do que é ilusório, tire os seus olhos daquelas coisas que você sabe que em nada vão acrescentar na sua vida espiritual. Muitos têm pagado para ver, não, vou olhar, não tem problema. Tem problema hoje, mas amanhã pode se tornar um problema. Então, qual é o segredo para não deixar os maus olhos entrarem? O segredo para você não deixar o olho ser um laço para você? Faça o que Jó fez. Jó fez uma aliança com os olhos dele. A aliança não pode ser quebrada, ou pode? Só se a pessoa quiser, mas não deve ser quebrada, digamos assim. Jó disse assim, fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? O que Jó quis dizer isso? Eu fiz um pacto, uma aliança com os meus olhos. Eu não vou olhar para o que eu sei que eu não vou olhar. Eu não vou olhar para o que eu sei que eu não posso olhar. Porque é ser inteligente. Para que eu vou pôr os olhos numa coisa que eu não posso ter? Para quê? Por isso que ele disse, para que eu vou pôr os olhos numa virgem? Era casado. Então faça uma aliança. Se você percebe que em algum momento o olhar de malícia entrou, você já não olha mais as coisas espirituais como deveria, faça uma aliança de curar os seus olhos hoje, porque eu garanto para você que o malicioso vive escravo dessa malícia. Por exemplo, o malicioso não faz mais nada da vida, ele vive sofrendo por causa disso. A mulher que, por exemplo, vê outros maridos traindo suas esposas, e ela deixa a malícia entrar, ela vai olhar para o marido dela com quais olhos? O que você acha, gente? Não, fulano traiu fulano, qualquer hora o meu também vai me trair. Aí ela vive escrava daquilo, ela vive alimentando aquilo, às vezes até imagina, né? Age como se aquilo tivesse acontecido. Se a pessoa deixa a malícia entrar, ela não consegue mais conviver com o marido, porque ela acha que porque muitos homens traem o dela, vai trair também, vice-versa, a esposa também. A pessoa não consegue mais ter amigos, porque ela pensa, não, um amigo me decepcionou, um amigo me traiu, então se o outro fez, esse aqui também vai fazer. Ela já não consegue mais conviver com ninguém, ela não consegue mais acreditar em ninguém, ela não acredita mais no médico, porque tem médico que vai fazer uma cirurgia e mata, ela não consegue acreditar na polícia, porque para ela os policiais são corruptos, mas tem os maus, mas também tem os bons. O malicioso vive escravo daquilo. Por isso que está escrito em um texto de Jeremias, a tua malícia te castigarás. Tem gente sendo escravo da própria malícia. Ela pensa assim, não, eu estou sendo escravo do diabo. Não é do diabo não, é da própria malícia. A malícia faz ela viver um inferno. A malícia faz ela viver em tormento, desconfiada de tudo e de todos. Aí o diabo quer que ela desconfie de tudo e de todos, e no fim da história ela se volta contra Deus. Contra Deus. O que tem de gente assim que hoje se afastou de Deus porque se voltou contra Ele. Ali, se você for ver o diálogo da mulher e a serpente, ela jogou ele contra Deus, jogou eles contra Deus. Não,
Ele falou para vocês não comerem de nenhuma árvore. Não, certamente não morrerás. Ele está escondendo alguma coisa de vocês. Ficaram contra Deus. Tem gente hoje que é contra Deus. Ela vive aí dizendo: Deus não me ama, Deus esqueceu de mim, Deus não ouve as minhas orações, eu estou aqui sofrendo. Se Deus fosse tudo isso, o mundo não estaria do jeito que está. Se Deus fosse tudo isso, a minha vida não estaria como está. Ou você nunca ouviu isso, gente? Ouve ou não ouve? Porque o diabo conseguiu jogar muitas pessoas contra Deus. Então vamos fazer uma aliança com os nossos olhos hoje, pessoal. Porque você tem olhos e eu também. Sim ou não? Você tem olhos. Não tem ninguém cego aqui, creio eu. Nessa hora até é bom ser cego, né? Porque pelo menos não olha para nada. Mas vamos fazer uma aliança com os nossos olhos. Fale para Deus: ó Deus, eu quero olhar somente para o Senhor. Porque às vezes se você olhar para o homem... Ah, mas o fulano errou. Ah, mas o Beltrano... Olha para Jesus. O homem erra. Ou não erra? O homem falha. Fica olhando para o homem para você ver. Você pode se decepcionar com qualquer pessoa a qualquer momento. Tenho certeza que se você decidir olhar, você não vai se decepcionar, que é Jesus. Por isso que ele disse: olhando firmemente, Paulo disse, para o autor e consumador da fé. Quem é esse? Jesus. Ele não vai te decepcionar, pode ter certeza disso. Ele não vai te trair. Olhe para Jesus. Esse é o segredo para você ir até o fim. Não olhe para nada, não olhe para ninguém não. Olhe para Jesus. Ah, mas eu vi isso aqui do fulano, eu vi isso aqui do Beltrano. Opa, vou olhar para onde? Para Jesus firmemente, que é o que ele diz. Porque se não for firme, eu olho hoje e não olho amanhã. Aí não adianta. Eu tenho que olhar firmemente. Hoje, amanhã e até o fim.